mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Precisamos entender que não dá para escapar daquilo que irá acontecer com todos os seres humanos, com todos aqueles que não conhecem a Deus, que não se submetem à sua vontade. João Batista falando lá em Mateus 3, no versículo 10, ele diz assim: e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos produzir frutos. Ele está discutindo isso, que nós precisamos arrepender e produzir frutos de arrependimento. Então, o que a gente precisa? Produzir frutos que revelam o nosso arrependimento. Mas do que ele está falando? Esta é a questão. Quando nós nos arrependemos e nos submetemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, que nós aceitamos isso pela graça de Deus, ou seja, não depende de nós, não depende do nosso esforço e não do que nós podemos fazer para alcançar esse favor de Deus, mas graça revelada. Por isso, ao arrependermos e nos submetermos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, somos feito um novo ser, uma nova criatura. Por isso, não dá para viver de qualquer maneira. Precisamos revelar esse arrependimento, precisamos produzir frutos que expressam esse arrependimento. Por isso, se não produzimos os frutos, na realidade, caminhamos, se vivemos as relações segundo o fruto da carne, segundo a natureza humana, isto é, permanecemos no nosso egoísmo, na nossa arrogância, na nossa ganância, nós simplesmente expressamos que nós não conhecemos a Deus, que não compreendemos a sua vontade. Temos que, portanto, nos submeter a Cristo, arrependermos, isto é, mudarmos a nossa atitude, compreendermos quem somos em Deus e caminharmos para a maturidade, para revelarmos Cristo, expressarmos Cristo nas nossas vidas, de maneira que a gente ande segundo as virtudes de Deus, revelando graça, misericórdia, bondade. Este é o bom fruto que nós temos que produzir. Viver as relações segundo as virtudes de Deus, expressando principalmente o seu amor. Por isso, caminhar para a maturidade nos leva a isso, ou seja, despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo. Precisamos produzir frutos, pois não dá para escapar se não produzirmos os frutos, porque não revelamos compromisso com Deus e nem com sua vontade. E precisamos expressar esse compromisso, deixando as obras das trevas, nos revestindo das obras que revelam o reino de Deus. Que a gente entenda, compreenda essas coisas e que a gente possa caminhar para a maturidade, para revelar Cristo nas nossas relações. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.